O caso de hoje aconteceu na Austrália, é uma das histórias mais marcantes de lá por ter sido muito divulgada na mídia local devido a todo o mistério que envolve a situação. Desde já pedimos o seu like, se inscreva no canal, nos siga nas nossas redes sociais, verifique a possibilidade de se tornar membro do canal. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento misterioso de Rihanna Barrot. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. O dia 7 de outubro de 1992 começou como qualquer outro dia comum para Rihanna Barrot, de 12 anos. Ela morava com a sua mãe, Paula, e tinha ainda uma irmã que na ocasião estava em um acampamento de férias. Os seus pais eram divorciados, assim a Rihanna estava em casa só com a mãe. Paula Barrot, a mãe, nesse dia preparou-se para trabalhar, deu um beijo de despedida na filha e partiu às 8h30 da manhã para o trabalho. Elas moravam no subúrbio de Morphett Vale, na Austrália. Parecia um dia tranquilo, a Rihanna estava de bom humor naquele dia, já que ela estava empolgada com um amigo que ela tinha feito nos Estados Unidos, através de um pen pal, que é um serviço que reúne pessoas de diversas partes do mundo para que se conheçam e conversem por correspondência, por cartas. Lembrando que isso era em 92, então o acesso a bate-papo por internet, chats, era uma coisa que ainda estava meio que fora de questão. Mas naquele dia a menina planejava ir até o shopping que existia ali nas proximidades para comprar um cartão e enviar para esse amigo por carta. Não era muito longe de onde ela morava, ela pegaria aí um ônibus, mas infelizmente nesse dia teve uma greve de ônibus. Então a menina disse à mãe que iria caminhando assim mesmo. O trajeto não era muito grande, ela ia demorar cerca de 15 a 20 minutos e ela queria enviar esse cartão o quanto antes, mesmo ainda sendo outubro, porque no final do ano o correio atrasava aí as correspondências devido ao grande fluxo. E ela queria que esse menino recebesse o cartão antes do Natal. Onde ela morava era considerado um bairro seguro, ainda mais na década de 90, as crianças brincavam sim nas ruas, os pais só impunham horário para voltar para casa e você tinha mais essa liberdade de ir e vir sem precisar de um adulto por perto sempre. Existia essa falsa sensação de segurança. Até mesmo aqui no Brasil era mais assim. Então não havia razão para pensar que qualquer coisa pudesse dar errado. Assim, a mãe permitiu que ela fosse e ela foi. A Paula, a mãe, voltou do trabalho, chegando em casa às 4h10 da tarde, mais ou menos. Ela notou que a porta da frente da casa estava trancada, ela abriu, entrou na casa, a TV em um dos quartos estava ligada, no chão havia um disco da banda preferida da Rihanna que estava jogado no chão, alguns itens estavam fora de lugar, mas uma bagunça normal de quando tem alguém em casa. E o cartão, que seria o que a menina tinha saído para comprar, estava sobre a mesa. Ao que tudo indicava, parecia que a Rihanna estava em casa. Mas em uma rápida olhada pelos cômodos, a Paula não achou a filha. Ela pensou inclusive que poderia ser uma brincadeira da menina. Mas mesmo não a encontrando, poderia também ter acontecido da Rihanna ter saído de casa, esquecido a TV ligada. E apesar de crer nisso, a Paula começou a achar um pouco estranho. Primeiro que não era comum que a menina ficasse fora até tão tarde, sem dizer nada a ninguém. Outra que se fosse o caso dela chegar e sair outra vez, ela pediria permissão à mãe antes. Ela não saía sem avisar, porque ela não tinha esse hábito. Então, parecia realmente estranho. Mas dava pra ver que, obviamente, ela passou em casa depois de comprar o cartão, já que o cartão estava ali em cima da mesa e parecia que ela tinha acabado de sair. A Paula diz que sentia que a filha tinha acabado de sair de casa. Preocupada, mas ainda não totalmente em pânico, nesse momento, a Paula ligou para alguns amigos da filha. Mas ninguém sabia onde ela poderia estar. Ela começou então a perguntar ao redor do bairro, para alguns vizinhos que sabiam ali que a menina tinha mais contato, pensando que ela tinha ido na casa de algum amiguinho e perdeu aí a noção do tempo. Mas ninguém tinha visto. Quando foi às 6 da tarde, a Paula estava ficando cada vez mais preocupada e foi então que ela contatou as autoridades para declarar o desaparecimento de Rihanna.
A polícia então começou a investigar e tentou traçar quais foram os passos da menina durante o dia. Eles descobriram que ela tinha sido vista saindo de casa, andando em direção ao shopping às 10h30 da manhã e que ela havia chegado ao shopping e comprado o tal cartão às 11h19. Ela tinha sido vista por algumas testemunhas sozinha, passando perto da escola Morphet Vale High School e passando pela Stanvac Primary School, sendo sempre vista andando calmamente e sozinha enquanto segurava uma pequena sacola de compras. Porém, após pouco depois do meio-dia, mais ou menos 12h30, seus passos seguintes eram obscuros e ninguém mais a viu. Devido ao cartão estar em casa, aparentemente ela voltou sim para sua casa em segurança, mas a que horas ou o que aconteceu depois disso eram verdadeiros mistérios e momentos nebulosos. E assim começou um esforço maciço das autoridades para descobrir o que aconteceu com a jovem Rihanna. Inúmeros panfletos foram espalhados e a história foi contada pelos jornais e na TV, além de ter sido anunciada uma recompensa por qualquer informação que chegava a $1 milhão australianos. Embora houvesse centenas de ligações de pessoas dando dicas e orientações, poucas realmente faziam sentido ou eram reais ao ponto de servirem de caminho para uma investigação mais detalhada. Parecia que a Rihanna simplesmente havia sumido da face da Terra. Uma das únicas e poucas informações úteis que apareceram nas semanas seguintes foi uma testemunha que afirmou ter visto a menina desaparecida sozinha num cruzamento a cerca de 500 metros da sua casa. Segundo essa pessoa, pelo horário que ela diz ter visto a menina, eram apenas 10 minutos antes da sua mãe voltar para casa. Mas isso não pôde ser confirmado se era realmente a menina ou não se tinha imagens disso e acabou que essa informação não levou a polícia a lugar nenhum. Haviam também informações levantadas sobre supostas atividades suspeitas de um carro branco visto nas proximidades, passando devagar com placas de Vitória. E dentro havia um único homem. Vitória e Morphettville são locais bem distantes, são cerca de 8 horas de viagem, então isso chamou um pouco a atenção, mas nem o veículo e nem o motorista foram localizados pela polícia. E também era só uma suspeita, nada realmente levava a crer que o carro estava envolvido no desaparecimento. Na ausência de respostas claras, teorias começaram a surgir, considerando que a casa estava trancada e que não havia sinal de luta, nada estava faltando e obviamente a menina tinha voltado para casa depois de comprar o cartão. Uma ideia é que ela poderia ter sido raptada por alguém que ela conhecia e com quem ela se sentia segura. Ela poderia ter sido atraída por essa pessoa e em seguida foi forçada a entrar talvez num carro e foi levada embora e não se sabe o que pode ter acontecido depois. Um detetive que investigou o caso disse que ela parece ter saído de casa de uma maneira ordenada, ou seja, espontânea, não tinha nada quebrado na casa, sinais de outra pessoa, a casa não estava revirada, não houve qualquer perturbação da vizinhança, gritos, qualquer coisa assim naquele dia, ninguém relatou ter escutado nada. Isso certamente abre aí a possibilidade de ela ter sim conhecido a pessoa ou ter algum motivo para se sentir confortável com essa pessoa. Ele ainda diz que se ela estivesse na rua, teria alguém na vizinhança que teria visto ou escutado algo. Então essa pessoa estaria no máximo na porta da casa, mas não chegou a entrar porque não havia vestígios de alguém lá dentro. A falta de qualquer tipo de evidência de violência é considerado um detalhe curioso do caso, assim como o detalhe de que ela havia trancado a porta aparentemente por fora, ou seja, depois de sair, o que indica calma e a falta de pressa. Embora considerando o disco caído no chão e a TV ligada, o que podem demonstrar que talvez ela não teve pressa, mas estava preocupada em ir a algum lugar logo, ao ponto de não se importar em não desligar a TV. Outra ideia é que ela poderia ter saído da casa em direção a um lugar desconhecido, o que explicaria ela trancar a porta e depois de sair ela foi raptada por alguém que ela não conhecia enquanto já estava fora. Isso também esclareceria o suposto avistamento dela naquele cruzamento, mas por que e para onde ela iria, ninguém sabe, ainda mais seria aí a primeira vez que ela faria algo assim de sair sem avisar a mãe. Existe a hipótese dela estar esperando por alguém que ninguém saiba quem é, e se fosse isso, quem seria essa pessoa? Estaria esperando para fazer o quê?
Além disso, se fosse o caso, também é questionado o porquê não havia nenhuma testemunha disso. Essa outra pessoa que ela estaria esperando também teria escondido muito bem esse encontro? Alguém poderia também ter vindo até a sua casa, agarrado quando ela atendeu a porta, mas se fosse esse o caso, por que a porta estaria trancada e por que nenhum vizinho teria ouvido ou visto alguma briga, um grito, qualquer coisa desse tipo, já que ali é um bairro silencioso. De qualquer modo, não houve relato de nada fora do comum naquele dia e nenhum avistamento da garota saindo de casa. Existiu também, é claro, a linha de investigação de que ela poderia ter fugido de casa, por sua própria vontade. Mas não havia também absolutamente nada na história ou na personalidade da menina que poderia sugerir que ela faria tal coisa. Ela era conhecida por ser uma garota responsável, quieta, que respeitava as regras que a sua mãe pedia que ela seguisse. E ela estava feliz com a sua vida. Todo mundo que a conheceu confirma que ela não teria saído de casa sem perguntar para a mãe antes se ela podia. Ela simplesmente não se encaixa no perfil de uma menina fugitiva. Investigadores concluíram que ela não é uma garota aventureira, ela era uma garota quieta, confiável e ela também não tinha namorado ou outras amizades que pudessem influenciá-la a fazer algo assim. O que aconteceu com Rihanna Barrault? Qual o caminho ela seguiu ou quem a levou para onde? Como é que ninguém viu uma menina sendo sequestrada? Por que a casa dela estava intacta, trancada, como se ela tivesse saído sem preocupação? E onde está Rihanna? Não temos ainda essa resposta. Sua mãe continua morando na mesma casa desde 1992, para caso a menina retorne. Porém, tanto ela quanto o pai da menina acreditam que a Rihanna já esteja morta. Hoje ela teria 39 anos. Esse caso permanece em aberto, porém sem solução. O que você acha que aconteceu com essa menina? Comente aqui embaixo a sua teoria. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.